Boa tarde, vocês pediram quem eu trouxe aqui no Simples Assim. Dr. Flávio Calil Petean, reumatologista aqui de Ribeirão Preto. Obrigada, Dr. Flávio, por estar aqui. Boa tarde a todos, é uma honra poder colaborar com vocês e trazer algumas informações a quem nos está assistindo nesse momento. Obrigada. O Dr. Flávio vai falar pra gente um assunto que foi pedido por vocês, tá? O pessoal me manda e-mail, me manda inbox e pediu para falar sobre fibromialgia. Aí a gente começa perguntando o que é a fibromialgia. Bom, a fibromialgia é uma doença que ela já existe há muito tempo, mas ela foi realmente descrita nos anos 80, que ficou totalmente definida, porque como os pacientes não apresentavam nenhuma alteração no exame físico, não apresentavam nenhuma alteração no exame laboratorial, aquilo ficou como sendo uma doença emocional. Nos anos 80 que definiu-se bem a doença. Então a fibromialgia é uma síndrome reumática dolorosa, onde você tem dor da cintura para cima e da cintura para baixo, do lado direito e do lado esquerdo do corpo, de pelo menos 3 meses de duração. O paciente geralmente tem um sono muito ruim, apesar dele dormir, ele acorda com a sensação de que está mais cansado do que antes de dormir. Acorda cheio de dores e cansado. Essa é a grande característica da doença. Ela é multifatorial, mas indiscutivelmente as alterações neuroendócrinas são as mais importantes, e dentre elas a serotonina. Daí que a gente usa alguns medicamentos que aumentam a serotonina. Antigamente, acreditava-se que a fibromialgia ela era uma forma primária. Se você tivesse uma outra doença, você não teria fibromialgia. Isso acabou. Então você pode ter fibromialgia sendo portadora de artrite, de lúpus, de polimiosite ou qualquer outra doença reumática. Eu ia falar uma coisa assim, o senhor falou de tratamento, remédio, a gente leigo ouve que não tem tratamento, que é uma doença crônica, que não descobriu-se ainda nenhum tipo de controle. Cura ela não tem, mas tratamento tem. Eu falei errado. Não falou errado não. Na verdade, né, Renata, é assim, a maioria dos colegas médicos não gostam de tratar o paciente com fibromialgia, porque é um paciente geralmente que tem muitas queixas. Existe cura? Existe. Para todo mundo? Infelizmente não. Então hoje o que a gente faz é oferecer ao paciente uma qualidade de vida digna. A gente pode não fazê-lo ficar 100%, mas nós fazemos ele ficar melhor o suficiente para ele viver feliz, para ele viver aproveitando a vida. Ai, que notícia boa! Hoje eu diria para você que passa mal quem quer. Existe, por outro lado, só aproveitando a deixa, Renata, que é o seguinte, existe muitos pacientes que não têm fibromialgia, têm depressão com sintoma de dor. Esse paciente também a gente ajuda. Muitas vezes nós chamamos ele de fibromiálgico e, na verdade, para ele aceitar tomar o remédio. Então, existe esses dois lados. Esse paciente com depressão e sintoma de dor, esse é muito mais complicado do que o outro. Quando o paciente tem fibromialgia e ele segue o tratamento de forma correta, na minha experiência pessoal, eu diria que 30% eu dou alta. Então 30% pode ter cura. Eu tenho vários casos. Olha que novidade, que notícia boa, né? Até então eu pensava que não, que era você ter que conviver com essa dor para o resto da vida. O senhor falou já dos sintomas. O tratamento é medicamentoso? Ou algum tipo de exercício, hidroterapia? Essa é uma colocação, Renata, fundamental. Isso não vai uma crítica aos pacientes, é uma crítica a nós brasileiros como um todo. Nós brasileiros preferimos tomar um remédio a seguir uma recomendação. Internacionalmente, o protocolo, ele diz que a parte física é muito mais importante do que a parte medicamentosa. Então o paciente ele precisa fazer ginástica e não tem limite. O que acontece? Eu acordo cansado, se eu faço qualquer coisa eu tenho dor, então eu quero fazer menos ainda. Eu fazendo menos ainda eu vou ficar mais cansado e vou ter mais dor, e vira um ciclo vicioso. Então o paciente não consegue entender
que se ele fizer atividade física, e ninguém quer que ele seja um atleta, mas queremos que ele vá progressivamente aumentando, então se ele seguir esse programa físico constante, no mínimo 3 vezes por semana, associado à medicação, a qualidade de vida dele tem uma melhora muito significativa. Poxa, que bacana. Olha, gente, dá vontade de ficar perguntando mais, muitas coisas. Tem alguma coisa que o senhor queria deixar de recado? Porque o vídeo é mais curtinho. Eu acho que o grande principal é, quem sofre de fibromialgia tem solução. Cura? Muitos não, alguns têm. Mas se você seguir as recomendações dos médicos que tratam realmente fibromialgia, a sua qualidade de vida vai melhorar muito. Então, não fique reclamando. Vai atrás de ajuda, porque você pode ser ajudado e pode viver muito feliz. Olha, que delícia, né? A gente pensou que fosse uma matéria mais pesada, que fosse falar de uma doença, né? Aborrece tantas pessoas. No entanto, a gente veio aqui com uma novidade, com uma notícia muito boa. Agradecer ao Dr. Flávio por estar aqui, né, trazendo tanta coisa boa pra gente, e convidá-lo para voltar outras vezes, né? Que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Boa tarde, é uma honra.